Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam muito bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas, todas as minhas opiniões e impressões sobre os livros que eu tenho lido, os filmes, as séries que eu tenho assistido e também outras dicas, gente, que de vez em quando a gente vai trazendo na forma de vlogs, não é mesmo? Mas a gente vai trazendo tudo aquilo que a gente realmente acha dos filmes, das séries, dos livros, enfim, da vida como um todo. Afinal de contas, nós somos todas as experiências acumuladas durante a vida, não é mesmo? E vocês nos seguem pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. Eu agradeço muito a todos vocês que têm nos acompanhado, também aos novos inscritos, e eu peço e continuo pedindo que vocês continuem nos seguindo e também compartilhando com seus amigos, familiares, que é assim que vocês nos ajudam a divulgar o nosso trabalho e também compartilhar os nossos vídeos, nossos episódios com outras pessoas. E a gente vai compartilhando e quero também as opiniões de todos vocês, que quem sabe, né, eu não acho uma pérola aí que vocês já viram e que gostaram, não é mesmo? Bom, aqui vamos a mais um episódio aí, o completão, né, que a gente fala, porque tem coisas interessantes surgindo aí nos streams, outras coisas, eh, tem ideias boas, como uma delas que eu vou falar aqui para vocês, mas o que que acontece? A gente pode ver coisa que não é tão legal assim também, e não tem nenhum problema nisso, tá? E às vezes a gente precisa também se dar ao luxo de ver coisas não tão interessantes assim. Agora tem outros que vão combinar, né? E também você tá ajudando a coleguinha aqui. Mas nós vamos começar aqui inicialmente com o pé na porta, literalmente, e relembrando mais uma vez. Essa semana, devido a ser a nossa Semana Santa, na sexta-feira da Paixão a gente não vai ter episódio, tá? É um dia que eu fico super quieta, é um dia que eu procuro ficar mais em paz com Deus, mais em conexão mesmo. Então eu realmente não faço nada na sexta-feira da Paixão. Então, nessa semana, sexta-feira da Paixão, não tem episódio. O nosso episódio de sexta vai para o sábado, tá? Durante a semana a gente vai aí recalculando aí as coisas que precisam ser recalculadas. Mas vamos ao nosso episódio de hoje, começando com as nossas duas indicações de séries da semana. Uma série argentina que eu gostei bem da premissa, eu vi ela no canal da Abelle, como uma indicação dela, e eu gostei bastante dessa experiência. E tem uma outra série médica que lembra muito aquela antiga Plantão Médico. Vocês estão lembrados dessa série? Ou você já assistiu Plantão Médico? Às vezes você é muito mais jovem e nunca assistiu Plantão Médico. É uma série que, nossa, muitos de nós assistimos aí durante as madrugadas aí da vida, os domingos à noite, finalzinho de noite ali, início da madrugada. A gente viu muito esse tipo de série. A gente tem aí a Grey's Anatomy, que tem trocentos anos que tá no ar. E essa é mais uma série médica. Teve uma outra mediana que pintou aí, umas outras duas, três medianas que pintaram aí também. Mas eu quero me basear nessas aqui. E tem uma outra que eu quero em breve trazendo, revivendo séries. Aliás, Plantão Médico é uma boa possibilidade para futuramente vir no nosso Revivendo Séries. Depois vocês comentam o que vocês acham dessa possibilidade. O Revivendo Séries a gente vai encaixando do jeito que dá. Mas essa aqui é uma série disponível na Max, tem 15 episódios. Ela é mais longa, mas, cara, você nem sente, porque é cada coisa que vai acontecendo, a vida vai acontecendo, e o plantão nesse hospital vai acontecendo, um plantão de 15 horas. Seja trabalhou em hospital antes, em qualquer área do hospital, você deve ter entendido todo esse rolê aqui dessa série.
vamos falar da aclamada The Pitt, que tem aí uma confusão com espólio aí da família, etc. E que a série ia ser processada, bababá, bibi. Cara, vamos falar sobre a série, porque ela é um brinco de ouro. Renovada para a segunda temporada já, tem 15 episódios. E o que acontece aqui? A gente vai ver todos os acontecimentos de um plantão de 15 horas. Então, cada episódio é como se fosse uma parte desse plantão. Parece que no início da série tem um evento cataclísmico, me parece que é um tsunami, ou é um tiroteio que teve num show, parece, teve ali um tiroteio. E o que aconteceu? Esse tiroteio, como teve muitas pessoas mortas e vários feridos também, o que acontece? Essas pessoas precisam-se ali serem atendidas da melhor maneira possível. É um número considerável de pessoas. Então, assim, e esse hospital, ele tem que ter todos os seus recursos ali preparados para que essas vítimas sejam atendidas e assistidas da melhor maneira possível. Eu não estou lembrando exatamente qual que é o evento cataclísmico que acontece agora. O que eu sei é que você vê de um tudo nesse hospital. Você vê muito do que as outras séries médicas colocam, mas aqui existe um ouro, mais um ouro, porque quando a gente falava, por exemplo, vamos relembrar Plantão Médico, que é a série mais de referência que a gente tem para colocar isso aqui. Tem The Residência também, que é muito boa. Tem New Amsterdã também, que é uma série interessante. Mas, geralmente, essas séries médicas, o que elas se baseavam? Elas se baseavam muito mais na questão da vida interna dos seus internos, dos seus funcionários daquele hospital específico, certo? A Plantão Médico, ela tinha essas duas ênfases também. Tinha um pouco da vida das pessoas que estavam sendo atendidas, né, dos pacientes, mas tinha muito mais a ver com a vida dos internos ali dentro. O Dr. House era muito parecida também, mas a gente via mais tudo envolvendo o Dr. House e o seu meio enigmático de tratar os seus pacientes. Eu dava gargalhada em certas cenas e tinha coisas que eu ria de nervoso. Mas aqui em The Pitt já é o contrário de tudo que todas as séries médicas estão colocando. Aqui é a vida do paciente, é o meio do tratamento, é aquele sufoco que todo mundo que trabalha em hospital já passou ou está passando na vida, que é atender o paciente da maneira mais humanitária o possível e dispor dos recursos que estão ali disponíveis. E, gente, eu imagino quando você tem uma tragédia, igual a gente vê dezenas de tragédias, mundo afora, quer sejam cataclismas climáticos, quer sejam questões de guerra, quer sejam eventos, por exemplo, vamos citar o 11 de setembro, vamos citar o tsunami de 2004, vamos citar os bombardeios aí às cidades, igual a gente teve recentemente, me parece que foi no Irã, no Egito, avião que cai. Então, veja, a situação que aquele povo passa, porque às vezes é o hospital mais próximo e que ele tem que se resguarnecer de todos os recursos possíveis, impossíveis e todo o resto
para que você possa atender esses pacientes da maneira mais humana possível, entende? Então, é uma sacada genial que isso aqui tem. E num único turno de 15 horas, porque quando passa de um episódio para outro, às vezes você pensa assim, não, tá no outro dia, não, tá no, tá no outro dia, você não tá entendendo o que eu tô falando com você. Tá no mesmo dia, é o mesmo turno de 15 horas. Então, veja, cara, você fica ali naquele desespero. Será que aquele paciente tá bem? Aquela mulher, vai lá, alguém, pelo amor de Deus, pega na mão daquela mulher. Ah, ela vai morrer. Ai, meu Deus, e aquele ali? Ai, meu Deus, e aquele menino? Ai, socorro, Jesus, e aquele lá? Sabe, você fica com o coração na mão junto com os médicos. E é a coisa mais humana, mais assim, comovente que eu já vi. Algo falar de esse humanismo que precisa ter nas relações humanas. E eu vou ser sincera com vocês, assim, uma experiência minha, pessoal, porque eu já cheguei a fazer experiência no hospital e eu acabei desistindo da experiência porque o que acontece? Eu acho que para você trabalhar num tipo de profissão em que você precisa lidar com essa linha tênue entre a vida e a morte, entre a lucidez e a loucura, porque num hospital ninguém vai para passear. Você entende? As pessoas vão ao hospital porque eles realmente precisam. Então, um atendimento humanizado é a melhor coisa que você pode dar ao seu paciente. Em contrapartida, a gente tem que entender que aquele corpo humano que está ali no hospital, trabalhando para tentar dar ao paciente a melhor forma possível de atendimento, a mais humana, a mais respeitosa, também deve ser tratado com respeito. Então, quando eu vi isso aqui, cara, eu me lembrei muito do lugar onde eu trabalhei, porque você tá numa linha muito tênue, porque às vezes a pessoa tá fazendo um tratamento que é muito agressivo, às vezes é um ente querido que acaba de se acidentar, às vezes é uma criança muito pequenininha que tá chorando e você não sabe o que ele tem, e porque ele não sabe dizer o que ele tem. Então, muitas coisas que envolvem a vida humana e aqui é tratado de uma maneira tão respeitosa que não tem como não falar nada sobre essa série, tá? Não tem como não indicar ela para você. Claro, vai ter aqui alguns gatilhos, de algumas coisas podem ser bastante incômodas para você. Às vezes você já teve um atendimento no hospital e não gostou do atendimento, ou às vezes você acha que você foi tratado de maneira muito ríspida e que às vezes não é porque você foi tratado de maneira ríspida, é porque às vezes o seu comportamento acabou exigindo daquele profissional um atendimento mais firme, mais sério, mais circunstancial, você entende o que eu quero dizer? Então, assim, alguém pode ter algum tipo de gatilho, com algum caso que aconteça ali, então tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é uma série que merece ser vista. E eu estou bastante curiosa para saber o que eles vão fazer na segunda temporada, porque é maravilhoso isso aqui, tá? E pela técnica de filmagem, lembra muito a adolescência. A gente falou recentemente sobre a adolescência aqui. Muito show mesmo, vale muito a pena. O elenco bem concatenado. Olha, um 10 de 10. Eu gostei bastante dessa experiência. Então, essa é a nossa primeira indicação de série. Não quero me alongar muito aqui. Essa é a nossa primeira indicação de série da semana. The Pitt, disponível na Max, tá? Já está disponível os 15 episódios lá. Vocês podem assistir aos episódios, depois voltar aqui e me contar as suas opiniões, que eu vou adorar saber mesmo, gente. Sério, é muito bom isso aqui. Muito bom, de verdade. Sério mesmo, sério. E
nós já vamos também para a nossa segunda indicação de série da semana, que é uma série que ela está disponível na Netflix e ela tá assim, no hype também, tá? Tá sendo uma série muito vista, todo mundo tá falando muito bem da série mesmo. E é uma série que, se eu não me engano, ela tem 6 episódios. É uma série que estreou, se eu não me engano, em janeiro desse ano. Tava ali boiando no catálogo, eu não prestei atenção nela. E aí, um belo dia, eu tava vendo ali é, os vídeos da Belle e acontece isso, de eu ver essa série aqui e falar, olha, tá na hora de eu ver essa série espanhola aqui, ó. Eu falei que a gente, não, gente, a série é espanhola, eu tô ficando doida já. Então aqui a gente vai falar sobre essa série que tá aí na boca da galera, na boca entre aspas, né? Porque tem gente que não deve nem estar lembrando que essa série existe. Mas nós vamos falar de O Jardineiro. É disponível na Netflix. Essa série aqui, uma série bem interessante. Se eu não me engano, ela é 6 episódios mesmo, pelo que eu estava olhando aqui. E a gente vai ver a história do Elmer e da sua mãe. Como é que ela chama? Acho que é Shima. Eu acho que é isso mesmo, é Shima que ela chama. China. O que acontece aqui? Aqui a gente tem o Elner, que é um cara ali normal na sua vida, só que ele teve um acidente quando ele era um pouco mais jovem, e nesse acidente ele teve, parece que é como se fosse um traumatismo craniano, mas ele na verdade acabou tendo uma pequena disfunção no cérebro. Eu vou dizer disfunção do cérebro porque pode ter sido um trauma que ocorreu e ativou uma parte no cérebro dele em que ele não tem mais a empatia pelas pessoas, ele não consegue mais sentir nenhum tipo de emoção positiva com relação às pessoas à volta dele. Então eu falo que é uma série muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo. Porque esse cara, devido a essa situação, e a mãe dele, vamos combinar. Vem cá comigo, vamos combinar aqui nós dois. Olha só, gente, você não precisa de inimigo com a mãe dessa, vamos combinar. Você não precisa, porque além da mulher ser extremamente controladora, ela tenta manipular o filho de todas as formas possíveis, ela ainda o induz a cometer crimes. Olha que gracinha de mãe, olha que coisa maravilhosa, olha que exemplo de maternidade sensacional. Olha, vamos combinar. Você não precisa de inimigo com a mãe dessa, veja bem você. Então aqui a gente vê esse matador de aluguel disfarçado de jardineiro. E o que acontece aqui? Esse cara, ele, né, vai cometendo ali, praticando seus crimes, né, por dinheiro, né? Mas é incumbido ele uma tarefa de eliminar ali uma jovem por nome Violeta. Ela é ali uma professora primária. Por que ele vai matar essa mulher? Você sabe, porque, enfim, eu não sei. Mas, enfim, ele resolve, então, vai ali colocar, né, o seu plano em prática, só que tem um porém. Ele vai se aproximar dela e vai acabar se apaixonando por ela. E ela também corresponde ao seu sentimento. Eles vão começando a desenvolver um relacionamento. Gente, isso aqui é um ouro. Porque inicialmente o mote inicial era o quê? Ele sofreu um acidente, ele não tem emoções, ele não transmite, ele não expõe emoções. O que é um relacionamento amoroso?
é você expor essas emoções, é você se expor à emoção do amor, é você se envolver amorosamente, é você administrar um relacionamento, é você simplesmente pegar uma pessoa e investir nela. E o que acontece aqui? A mamãe dele não vai ficar nada feliz com esse esquema, você imagina bem. E aí a gente vai vendo durante todos esses episódios esse desenvolver, esse enlace, essa confusão que vira isso aqui. Porque a gente vai vendo o que vai acontecer com esse trio muito estranho. Essa mãe controladora que vai tentar fazer o filho resolver a parada que ele foi pago para resolver, a parada que ele ia ser pago para resolver a parada. Essa menina que tá apaixonada por esse cara sem ela descobrir que realmente ele não é a florzinha que ela esperava que ele fosse. E ele no meio desse embuste, enrolado até o pescoço, porque ele não sabe se ele elimina ela ou se ele fica com ela para si. É assim, é algo muito envolvente. Você vai vendo, você pensa assim, eu vou ver essa série aqui para me ver o que vai dar. E aí ela vai te pegando, te pegando, te pegando, te pegando. Nunca se assustar, você fica assim, ué, é isso mesmo que eu vi? Porque foi exatamente a sensação que eu fiquei. Mas é muito interessante, tá? E tem uns plot twist aqui que fica na série que é muito legal, gente. Vale muito a pena a experiência de ver isso aqui. E eu acho, às vezes, que essa possibilidade da gente ver hoje nos streams o que a gente vê, porque você vê coisas de vários países, e isso é ótimo, porque você vai ter essa oportunidade de ver coisas maravilhosas e que valem muito a pena o seu tempo administrado para ver uma coisa dessa. Eu gostei demais de ver o Jardineiro. Tem coisas que você meio que passa pano, que você finge que não aconteceu, mas enfim, vale a pena o investimento dessa série aqui também. Então, essas são as minhas duas indicações de série da semana. The Pitt disponível na Max e O Jardineiro disponível na Netflix. Então, agora vamos para as duas indicações de filme. Duas indicações de filme que eu vou dizer que elas são diferentonas. Uma delas eu vou indicar para você ver na seguinte situação. Você vai ver esse filme aqui, você vai colocar ele como se ele fosse uma comédia. Porque se você tentar levar ele a sério, cara, nos primeiros minutos você vai pular fora do filme, tá? Já digo isso para você de antemão. O outro filme, ele é um filme assim, que ele tem uma premissa super básica, mega básica. Você já viu isso aqui trocentas vezes. Você já viu essa atriz aqui fazer trocentos papéis iguais. Mas tem uma questão interessante aqui, porque a história não é contada da mesma forma. E esse filme aqui, ele me lembrou um pouco o Paul, num sentido de que o quão enigmática é essa protagonista aqui, tá? Se você entendeu bem o que eu quis dizer. Então, nós vamos começar com o primeiro filme, que é Novo Kane, A Prova da Dor. Esse aqui é um filme que foi lançado agora em março desse ano. Não é um filme longo, é um filme de 1 hora e pouquinho, né? Quase 2 horas de duração. E aqui a gente vê esse personagem que ele tem ali uma relação com uma moça. Esse cara é o Nathan. Só que o Nathan, o que acontece com ele? Ele tem ali uma condição que ele não sente dor, né? Ele não consegue sentir dor no corpo, sabe assim? E aí o que acontece? Ele tem ali a sua vida cotidiana, a gente vai vendo esse cotidiano desse cara,
E aí, o que que acontece? Ele meio que vai vivendo a sua vida, mas ele vai tentando contornar algumas situações que seriam normais da pessoa. Por exemplo, você vai esbarrar no lugar, você vai, por exemplo, às vezes você está no carro e tem uma freada brusca. Ele meio que vai tentando contornar as situações, tá? É, e aí, o que que acontece? Ele tem uma moça que ele é encantado por ela, que é a Sherry. Só que o que acontece, né? Nada é bonito nesse mundo, né? Não sei o que que é isso. E aí, ele vai e acaba que ela é sequestrada por um. Sempre tem um maluco, né? Nesse esquema todo. E aí, o que que vai acontecer? Como essa moça sequestrada, ele vai ter a brilhante ideia. Oh, meu Deus, é a hora que você olha e fala assim: eu vou. Essa é comédia mesmo. É, ele vai acabar usando essa questão dele não sentir dor para ele tentar achar uma forma de ajudar a sua amada. Ô, gente, mas tem umas cenas aqui que você meio que tampa o olho para você poder assistir elas, porque você olha e fala assim: rapaz, eu vou concordar com o PH na resenha dele. Rapaz, a ideia é tão boa. Esse negócio seria tão interessante se ele fosse feito assim e não assim. Porque é assim, eu vou explicar o que está acontecendo. É assim, a ideia do filme é ótima, é maravilhosa. Você vai mostrar a vida de um cara que não sente dor. Tá lembrado aquele filme também, o Fragmentado, como é que é o nome do outro filme, gente? É Gelo, como é que é? É aquela trilogia lá do Fragmentado. Então, lembra até aquilo ali, só que aquilo ali é um suspense muito bem desenvolvido. Aqui, eles meio que vão tentando sensacionalizar a questão. Então, ele vai assim, ele podia ir por um lado sem ser o lado muito fantasioso da coisa. Ele vai no básico, mas um básico que extrapola, descamba, sabe? E aí você fica assim, tá legal, é só isso mesmo que você vai me contar? É, tudo bem. Então assim, você fica naquela, a ideia é boa, mas a execução, rapaz, isso aqui é meme do Fred, né? Rapaz. Mas assim, se você for olhar ele como uma comédia, que tem umas partes que você vai até rir, porque é tão tosco que você vai até rir. Mas o filme, assim, não é também um filme horroroso, nossa, que pelo amor de Deus, não vou ver esse filme. É um filme bem divertido, porque ele é tão cômico, porque ele é divertido. Que aí você fala assim, tá bom, vamos nos divertir, desliga aí o cérebro e vambora. Porque tem hora que a gente também não precisa ver filme bom o tempo todo, né? Tem que ter essas galhofas pra gente poder ver e se divertir um pouquinho, porque a vida já tá muito chata, né? Vamos combinar. Mas é uma ideia de uma execução não muito agradável. Mas você se diverte, tá? Não é também essa catástrofe toda, não. Mas também não é a maravilha do mundo, tá? É um filme que você consegue se divertir sem precisar pensar demais. Eu acho que fica uma melhor definição para esse aqui. Então, essas são as minhas impressões de Novo Kane, A Prova da Dor. No momento, parece que ele está disponível já no Prime Video. Ele pode, né, mudar de streaming, que a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas até o momento, pelo que eu sei, está disponível no Prime Video. Aí você dá uma olhada se ele está disponível, se ele está para aluguel. Mas, a princípio, ele está no Prime Video, tá? Essa, então, é a minha primeira indicação de filme da semana. Agora nós vamos à nossa segunda indicação de filme. Também, a princípio, disponível no Prime Video, estava nos cinemas. Aqui, a gente já vai ver
É um filme que ele lembra muito o Paul, e eu vou explicar o porquê que ele lembra o Paul. É porque eu acho esse papel da Nicole Kidman é, é muito parecido com vários outros, né? Aquela mãe de família e tal, com uma profissão mais comum, e que vive ali esse papel de matriarca. Mas ela é meio enigmática, sabe? E esse enigmatismo dela é que me fez lembrar do Paul. Mas não que o filme seja terrorzão e tal, porque ele não é. Mas é um filme assim, é, cara, interessante. Interessante porque eu o classifico como tipo um suspense psicológico. Porque aqui o que, que a gente vê? A gente vê em Holland uma professora que tem uma vida comum, sabe? Vida comum de todo mundo, que é a Nancy. Só que aí, o que que acontece? Ela é professora, ela é esposa de um oftalmologista que tem um grande nome, um grande sucesso. E aí, o que que acontece? Esse cara que tá ali, pode estar escondendo alguma coisa, assim, mas essa mulher, essa esposa, um sorriso tão enigmático, assim, tem algo errado aqui. Sabe aqueles filmes tipo comercial de margarina que você olha aquilo tudo fica assim, nossa, que coisa bonita, que vontade de estar nesse cenário, conviver com essa família, com essas pessoas, essa mulher aqui. Cara, mas tem algo tão. Você vê que tem algo por trás estranho, assim. Cara, se você é tipo eu, assim, que você vê essas coisas e fica assim, por que que eu estou desconfiada disso? Por que que esse sorriso está enigmático demais? Por que será que eu estou achando que tem algo atrás daquela árvore ali? É mais ou menos, se você tiver o tic-tac tipo o meu, é mais ou menos isso que você vai ver nesse filme. Porque, cara, você vê que a realidade não é nada daquilo ali. É, existe ali uns segredos obscuros que no decorrer da história a gente vai descobrindo, algumas desconfianças ali que a gente vê que estão meio estranhas. Tem coisa que você vai olhar, vai matar de cara, tá? Mas tem coisa que você vai meio que pegar no tranco e não vai cair muito não, sabe? Mas tem esses segredos ali acontecendo, né? E aí a gente vai descobrindo com ela, ou descobrindo com ele, ou você vai descobrindo sozinho, enfim, que nada é o que parece, tá? E aí a gente vai vendo que tem muita sujeira embaixo desse tapete que tá tão limpinho, bonitinho. Você acha que tá, mas não, gato, não tá. Não tem nada aí bonito nesse esquema. Então, assim, é um filme que a premissa é simples, muito básica. Você já viu isso num monte de filme. Mas o jeito que a história te envolve é que te pega. Você entende? Então, assim, mas às vezes você pode estar acostumado com esse papel da Nicole Kidman e também ele não te pegar. E você falar assim, não gostei desse filme. Não é pra mim esse filme. Tá tudo certo. Você não precisa gostar do que eu gosto, entende? Mas é um filme que dá pra te pegar assim. Você pega ele ali um sabadão, por exemplo, tá vindo feriado aí, né, e tal. Segunda-feira, feriado de Tiradentes também. E aí você quer ver um filme assim, enigmático, mas com uma premissa simples. Enfim,
esse aqui vai ser bom demais para você, tá? Eu acho que você vai gostar desse filme aqui. E se você não gosta também, tá tudo certo. A gente não precisa gostar da mesma coisa, a gente pode continuar sendo amigo, entendeu? Mas, então essas são as minhas duas indicações de filmes da semana. A gente tem Novo Kane, que é um filme bem mais ou menos. E a gente tem Holland, que eu também gostei bastante. Eu até gostei mais do Holland do que do Novo Kane. Mas é bom demais. É um suspense muito bacana. Na minha opinião, vale muito a pena. Os dois, você vê os dois num dia, vê um primeiro, depois você vê o outro, e você escolhe a ordem que fica melhor para você. Fica show de bola. Bom, para nós finalizarmos o nosso programa de hoje, porque, né, a gente pode ficar aqui 2 horas, você não vai querer ficar comigo 2 horas falando, mas nós vamos agora à nossa indicação de leitura da semana. E essa indicação de leitura aqui, ela vai ser para as pessoas que gostam de ter, assim, tipo um guia para você. Às vezes você está lendo uma história, por exemplo, às vezes você está lendo Os Miseráveis, do Victor Hugo, ou às vezes você está com a gente fazendo nosso projeto de leitura, os leitores de Shakespeare, está lendo ali todas as obras do Shakespeare. E você quer tipo um livro para você usar como pesquisa. É um tipo de literatura, que eu considero ele uma literatura, que não é muito falado nos canais aí de literatura. Geralmente a gente fala de romances, a gente fala de contos, fala de poemas, de peças de teatro, mas é esse tipo de literatura, esses livros que você pode usar como base para poder observar melhor um texto, pesquisar melhor sobre um autor. Tem muitas biografias bacanas por aí também. Mas esse aqui eu achei bastante interessante, principalmente para a gente que está fazendo o nosso projeto de leitura, os leitores de Shakespeare. Só existe um grande pecado, na minha opinião, com relação a esse livro, é que ele não está disponível em português. A gata que teve que pegar ele em inglês e se virar para poder ler o livro e tentar entender o que está ali, usar um aplicativo para poder ajudar ela na tradução e ela se virar, porque não teve o que fazer, né, dona Globo Livros? Pois é, você traduz um monte e não traduz esse, olha, pois veja. Mas, então, não deixe de ser um excelente guia para as nossas leituras de Shakespeare. Então, nós vamos, sabe, com certeza você já deve ter ouvido falar que é aquela linha de livros, é como se fosse enciclopédia, né? O trava-línguas aqui tá maravilhoso hoje. Que é aquela coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos. Fora do país, eles são muito publicados pela editora DK. E aqui no Brasil, eles são publicados pela Globo Livros, que deu uma confusão, que antes eles eram num tamanho, e depois mudou o tamanho padrão dos livros, e teve gente que reclamou, mas o material, o conteúdo é muito bom, tá? É de verdade, sério, é muito bom. Então, a gente vai comentar aqui com você sobre o The Shakespeare Book, que é exatamente o livro de Shakespeare, onde ali a gente vai ter detalhes muito interessantes sobre a obra do Shakespeare, tem informações bem interessantes. Então, assim, como um guia para você acompanhar cada uma das obras,
tem detalhes, tanto na descrição da obra, o que aquela obra tem de detalhes para te mostrar. Tem coisas bem interessantes ali que às vezes durante a leitura você não consegue perceber por ser uma peça. Então tem coisas que você às vezes não consegue absorver de início, às vezes você não está acostumado a ler peças, e ter um guia para poder te acompanhar nessa leitura é muito bom. Então eu tenho me baseado um pouco nesse do Shakespeare, além de uns outros, tá? Que em breve eu quero trazer eles aqui para o canal também como sugestões de guias que podem auxiliar na sua leitura. E, gente, isso aqui é muito bom, de verdade, sério. Para você que lê inglês mais fluentemente do que a gata aqui, você vai realmente aproveitar muito melhor o material. Mas se caso você não consegue, Gisele, eu não consigo ler inglês, minha filha, o que que eu faço? Tem alguns aplicativos aí que tem uma tradução bem similar. Você consegue utilizar para poder te auxiliar na leitura, para que você consiga, além de ouvir o áudio, né, para que você consiga desenvolver essa habilidade de um novo idioma que você vai aprender. E é bom, gente, aprender um novo idioma, tá? Não subestime esse tipo de ferramenta, que aprender um novo idioma é maravilhoso e vale para a vida inteira. Até mesmo para você conseguir um emprego bacana, às vezes você está aí desempregado, precisando de um emprego bacana. Tem centenas de cursos na internet de idiomas e de outras coisas para você aprender. E aprender um novo idioma é fundamental para você alavancar a sua carreira. E o inglês, ele é fundamental hoje em dia, além do espanhol. Mas é uma excelente dica para que você possa ler Shakespeare com mais naturalidade e também aprender um pouquinho mais sobre esse grande autor que está aí dentro de tudo que a gente conhece, tanto nos livros quanto nos filmes e nas séries. Tem muito mais de Shakespeare por aí que você imagina. É um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Aliás, as publicações do Shakespeare, além de muito faladas, de muito adaptadas, é um dos caras que é mais traduzido, que é mais publicado. Ele só perde para a Bíblia. Veja bem, ele só perde para a Bíblia. Vale muito a pena essa experiência de ler Shakespeare. Vale a pena demais. Você às vezes se conhece até mais os seus pensamentos, os seus sentimentos, lendo as obras de Shakespeare. Era um cara que se questionava muito. Tem umas coisas nele que a gente finge que não vê, mas a sua obra em si é muito interessante de ler. Então essa é a minha dica. Uma dica de livro que pode ser acompanhado de uma grande leitora. Vale muito a pena essa informação. Se você tem algum outro livro dessa coleção, diga nos comentários qual o livro que você gostaria de ver por aqui em breve, assim que eu for completando. São todos livros que eu leio a conta gotas, nenhum deles eu leio rápido. Dessa coleção eu tenho 2 em inglês, outros eu tenho em português mesmo. E a gente pode depois mostrar essa coleção num vídeo, né? Eu pretendo fazer um vídeo dessa coleção em breve. Não por agora, em breve eu vou fazer esse vídeo para vocês mostrando a coleção que eu tenho desses livros aqui em casa. E que é uma enciclopédia sensacional, principalmente como base para pesquisa. Às vezes você quer pesquisar algo sobre um assunto, você tem ali uma base inicial. Você pode usar ele como esses mapas mentais que a gente tem muito hoje em dia. Então, você pode fazer um mapa mental utilizando esse livro. É show de bola, você vai aprender pra caramba com esses livros. E é isso, gente, é o meu nariz querendo fungar. Essas são as nossas indicações da semana. Eu desde já agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado. É muito bom ter vocês por aqui. Não deixem de deixar as indicações de vocês
de se inscrever no canal, de classificar o podcast e de compartilhar com os seus amigos. E é isso, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e